Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, final de novembro, né, chegando e com isso Natal está aí, já está tudo decorado, então resolvi trazer umas recomendações de livros para dar no Natal. Eu sou super a favor de dar livros de presente, adoro, tanto para pessoas que já leem, né, e aí eu tenho algumas recomendações nesse sentido, tanto para as pessoas que não leem muito, não tem esse costume, você acha que interessante dar alguma coisa, né, pensando no que ela pode gostar, no que ela pode ter interesse, você incentivar, né, a leitura, algo que você que está assistindo provavelmente gosta e quer espalhar para as outras pessoas que você gosta também. E o Natal é um bom momento, né, da gente presentear com livros. Então, eu trouxe aqui algumas recomendações. Tem de tudo um pouco, tem contemporâneo, tem clássico, tem romance, tem de tudo. Então vamos lá. Não tem como eu começar uma lista dessa sem Flores para Algernon, porque eu acho que é um livro que dá para todo mundo, entendeu? Tem como presentear qualquer pessoa com um livro desse. Se não o meu favorito, um dos meus favoritos da vida, assim. É um livro que a gente acompanha um personagem que tem um QI muito abaixo, assim, e a gente vai acompanhando a história por meio de relatórios que ele faz, né? Então ele vai fazendo relatórios porque ele está se elegendo para uma cirurgia para ficar inteligente. E a gente vai acompanhando como essa escrita dele vai mudando, como a vida dele vai mudando com essa cirurgia. E é bem emocionante. Algernon é o ratinho de laboratório. É lindo assim e como eu disse, bem. Dá pra muita gente gostar, assim, não é muito nichado, sabe? É bem interessante. É um livro clássico estadunidense, mas a leitura é bem tranquila, não tem nada de mais, assim. E eu super acho válido dar de presente. Vou falar aqui também da minha mais recente leitura, que é Orbital. Esse aqui é um livro que talvez não dê para você dar para uma pessoa que não lê nada, que não está acostumado, porque ele é escrito um pouquinho diferente, assim, né? A gente vai acompanhar basicamente um dia aqui na Terra e esses astronautas estão lá em órbita, né? Na órbita baixa terrestre, e aí a gente acompanha um pouco da vida deles lá, essa um pouco romantização assim de como é eles vendo ali o planeta Terra, coisas que estão acontecendo aqui na Terra, com as pessoas que eles conhecem, enfim, vai acontecendo várias coisas e a narração vai saltando assim de uma pessoa para outra. É em terceira pessoa, mas a gente vai acompanhando, tipo, vai passando de um para o outro, a gente consegue perceber nessa passagem. Mas é um livro um pouquinho mais. Eu não acho difícil de ler, tá? A tradução tá maravilhosa, do Adriano Scadolara, foi publicado pela DBA aqui. Mas é um livro um pouquinho mais lírico, não é bem a palavra. Ele é um pouquinho mais assim, sabe? Tem um charminho na escrita dele. Então, não sei se é para todo mundo, mas para aquela pessoa que já lê, ou não sei, né? Às vezes você conhece alguém que vai se interessar por essa questão de astronautas e órbita terrestre e ganhou o Booker Prize do ano passado, então vale super a pena. Eu esqueci de falar, né, mas esse aqui, a tradução é da Luisa Geisler e foi publicado pela Aleph. Para quem quer ir para os clássicos, mas assim, para uma pessoa que está começando nos clássicos, talvez, e não tenha muito contato, queira começar, eu vou recomendar Dostoiévski. Esse aqui é a tradução do Rubens Figueiredo, publicado pela Penguin, né? Penguin Companhia. E apesar de ser Dostoiévski, né? A gente olha, meu Deus, tá lendo Dostoiévski. Não, gente, Dostoiévski, a escrita é muito tranquila, pelo menos assim, né? Diário do Subsolo que eu li, eu não sei se foi a tradução, mas eu achei a primeira parte bem complicada. Então, não é nada que eu recomendaria de primeira, assim, vai começar nos clássicos russos, vai começar com Dostoiévski. Mas esse aqui, tipo, a escrita é de boa, não tem nada que não tenha como compreender. É um romance sentimental, meio dramático, assim, não é o meu livro favorito, mas eu acho que para quem tá entrando nesse mundo, é um livro super curtinho, né? Tem tipo 110 páginas e
é interessante, bem interessante a história, então acho que vale a recomendação. Uma outra leitura recente que, apesar de eu não ter amado, eu acho que muita gente vai amar, então acho que faz sentido, assim, pra muita gente, é Catábasis. Sim, ele é um livro grande, então tem que ser uma pessoa que não vai se assustar com a quantidade de páginas, mas assim, são 472 páginas, tá? Também não é um negócio absurdo. E ele é bem, eu diria até que uma das coisas que me incomodou, meu Deus, minha gata tá mexendo no negócio, foi que ele é um pouco facilitado e a escrita um pouco fácil demais, assim, a metáfora é muito na cara, mas para quem não lê, ou para quem lê pouco, ou para a maioria das pessoas, assim, que gosta desse tipo de livro, isso não vai ser um problema, assim. Não é um grande problema, né? Para mim, eu acho que eu dei até 4 estrelas, então é uma ótima nota. A gente vai ter aqui personagens que estão nesse meio acadêmico, o orientador deles foi de caixa e eles vão descer até o inferno para resgatar esse orientador. Então, a gente vai acompanhar essa história deles lá no inferno, a gente vai ter um pouco de citações aí a Inferno de Dante, a Orfeu, a várias coisas que eu amei, assim, a maior parte das coisas que eu marquei foi essas utilizações de histórias que já existem, assim, mas é bem interessante, bem legal de acompanhar, assim, você termina rápido, apesar de ser um livro grande, então acho que é uma boa, e eu amo que essa edição é bem molinha, assim, ó. Foi publicado pela Intrínseca e a tradução é da Marina Vargas. Aí um tema que tá meio em alta, porque eu acho que ano que vem sai filme, é Hamnet, né? Já faz um tempo que eu li esse livro, mas assim, foi sensacional. Foi uma leitura muito incrível. Se eu não me engano, é no começo de 2026 já, então uma boa para o Natal. A gente vai basicamente ter uma história ficcionalizada, tá? Então, porque a gente não sabe de muita coisa e aí a ficção vem para preencher essas lacunas, né? De Shakespeare e os filhos de Shakespeare, né? Principalmente Hamlet, que está aqui como principal, talvez, no título do livro, mas a mãe desses filhos, né? Então, a esposa do Shakespeare, a gente vai saber coisas aí que são especulações, mas é interessante, né? Até porque Hamlet, que é a peça de teatro, é nomeada aí, né, com o nome do filho, e aí a história também tem um pouco ali, né, de coisas de filho e pai. Então, assim, é bem interessante a gente ter essa ficcionalização para preencher lacunas que a gente talvez nunca saiba, né, o que realmente aconteceu. Mas o jeito que é contada a história, parece que você tá até numa música, talvez, é muito incrível. Eu gostei muito da escrita desse livro. A gente vai ter aqui peste bubônica, né? A época é uma época complicada. Foi publicado pela Intrínseca e traduzido pela Regina Lira, né? E esse livro foi super também febre lá fora. Eu não sei como é que tá, se ainda é essa capa ou se mudou porque já foi reimpressão, né? A minha, eu não sei de quando é. Mas o fato é que é um bom presente de Natal. Agora algumas recomendações que eu não tenho livro físico, mas que, meu Deus, vale a pena. Não tem como eu não falar de Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu sei que, para quem lê, já viu esse livro em todo lugar, né? E tem meio que a mesma temática ali de orbital, mas de um jeito totalmente diferente. A gente vai acompanhar um romance, basicamente, né? Então, tem várias pessoas numa nave e tem o controle aqui na Terra, né? E a gente vai passar de passado e presente dessas pessoas que estão lá em cima e de quem está ali no controle. E o presente está acontecendo porque tem um problema acontecendo e tem um salvamento e a gente sabe que está dando problema. Então, assim, você fica o tempo inteiro. No passado, eu achei que eu ia ficar incomodada porque eu ia querer saber o que está acontecendo no presente, mas não, eu estava super entretida com como essas pessoas chegaram ali e, né, se juntaram. Então, nossa, super
super vale a pena, assim, super vale a leitura. Eu acho que eu dei 4,75, não dei 5 estrelas, mas é muito bom. Aí tem um que é Música Lenta, da Rainbow Rowell, que não foi também, assim, um dos meus favoritos do ano, mas eu acho que vale a pena para quem não lê tantos livros assim e que gosta de romance, porque é um livro super fofo. A gente vai acompanhar uma segunda chance ali entre duas pessoas, que não é um tema que eu amava, mas ultimamente tem me agradado e eu gostei do jeito que a Rainbow Rowell colocou, assim, essa segunda chance, né, pessoas se reencontrando. Eu achei que meu problema com o livro, tá, de uma perspectiva de talvez se você der para uma pessoa que lê muito romance e não leu esse ainda, não sei se é uma boa, porque eu acho que não ficou tão bem feita a parte de eles tiveram um problema no passado que não ficaram juntas, mas agora o mesmo problema persiste, mas eles ficaram juntos sem que esse problema fosse meio que falado muito ou destrinchado. Então, por que eles já não ficaram lá atrás, sabe? Então, essa parte que eu não achei incrível, mas eu acho um ótimo romance, assim, para quem gosta e que não lê, tipo, sei lá, 5 romances por mês, e aí já, né, tem toda uma bagagem. Mas ele também foi o livro do Clube do Livro da Reese Witherspoon em algum mês dos anos passados. Então, fica aí a dica. E por último, o ganhador do Goodreads Choice Awards, não sei, do ano passado, de ficção, se não me engano foi esse, né? Como Arruinar o Casamento, Como Arruinar um Casamento, que foi um livro bem interessante, eu ouvi como audiobook. Ele é um pouco diferente, ele tem um romance, mas ele tem uma história de uma pessoa que quer se fazer ir de base. Várias coisas aconteceram na vida dela, ela foi para um hotel longe, mas esse hotel tá tendo um casamento, então foi meio que um erro terem dado um quarto para ela, né, ela ter conseguido essa reserva. Porque tá acontecendo um casamento, todos os quartos são para esse casamento, assim, um casamento que as pessoas viajam para esse lugar, né, para casar. E aí, né, tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque ela tinha ido lá com esse plano, e aí esse plano meio que é interrompido porque muita coisa vai acontecendo durante essas festividades do casamento. E é super interessante, assim, uma leitura que para quem já lê muita coisa, eu acho que é uma boa, porque ele é diferentão. Então, não vai ser mais do mesmo, sabe? E essas foram minhas singelas recomendações. Claro que eu poderia, né, recomendar vários livros aqui, mas eu selecionei alguns para ficar um pouco mais enxuto e não ficar, né, meio perdido aí de 1 bilhão de livros. Os últimos aí que eu li, alguns que perduraram para mim mesmo eu tendo lido há um bom tempo e, né, juntei aqui um apanhado para recomendar para vocês e eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês deem livros aí de Natal e se inscrevam no canal, curtam o vídeo, um beijo e até a próxima.